Os 10 mandamentos. Qual é a aplicação para a vida? Faz as pessoas perceberem seus pecados, mas não pode dar vida. Por que Deus nos concedeu os 10 mandamentos, sabendo que ninguém seria capaz de cumprir? Estaremos falando de salvação. Queremos dizer, o retorno a Deus. Por que a salvação foi primeiro para os judeus? Por quê? Deus escolheu os judeus, a nação de Israel, o povo especial de Deus. Deus não escolheu para salvar os judeus porque mereciam. Deus os elegeu primeiro não para o papel de favoritos, mas para que contasse ao mundo, todas as pessoas, o plano da salvação, o retorno a Deus, vida eterna, morar no céu com Ele. Os judeus seriam fonte das bênçãos para nós, todas as pessoas. O plano de Deus não serão frustrados. Por quê? Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador, veio dos judeus. Quando os israelitas judeus foram escravizados no Egito, Deus ouviu seus clamores e os resgatou. Podemos confiar que Deus ainda ouve o clamor do seu povo. Assim como Deus libertou os israelitas de seus captores, Ele também nos liberta do pecado, da morte e do mal. Ao sair do Monte Sinai com os 10 mandamentos, eles caminharam em direção à terra prometida. Os filhos de Israel murmuraram, eles lamentaram e eles reclamaram a cada caminhada. Não havia fé para possuir a terra prometida. A terra prometida é aqui mesmo onde nós estamos nesse deserto. Mas nós vamos falar uma nova morada, o céu, a nova pátria. Fique atento à palavra de Deus, se esforça e tem bom ânimo. O povo, ele desejou voltar para o Egito por causa do deserto. Deus falou, diga ao povo que marchem. Não havia fé. Por isso caminharam 40 anos no deserto. Não por seguir seus líderes, ao contrário, pela falta de fé, de se recusar a obedecer a Deus e a conquistar a terra prometida. Eles iriam sair do deserto para entrar numa terra que Deus preparou para eles. No deserto da incredulidade de Israel, deve servir como dramática lição para todo o povo. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Ao sair do Egito, o povo de Israel estava escravizado e ele estava acampado ao pé do Monte Sinai. As pessoas haviam recebido os 10 mandamentos de Deus e preparavam-se para caminhar para a terra prometida. 240 quilômetros de comprimento, 96 de largura, cercada de muro de 6 metros de largura, 7,5 metros de altura. Manava leite e mel. Na caminhada no deserto, só pessoas de 21 anos para baixo entraram na terra prometida. Pessoas de 21 anos para cima, aproximadamente, não entraram, caíram mortos no deserto. Não conseguiram chegar. Por quê? Lê livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Deus usou o profeta Malaquias, capítulo 3. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? A paciência de Deus parece não ter fim. Ao longo da história, seu povo Israel desobedeceram e até mesmo desprezou as suas leis e os 10 mandamentos. Mas ele sempre esteve disposto a aceitá-lo de volta. Aqui, porém, o povo teve coragem de sugerir que nunca desobedeceram. Entre parênteses, disseram, fecha parênteses, abre aspas, em que havemos de tornar, fecha aspas, como se dissesse, abre aspas, como nós voltaremos ao Senhor se jamais nós desviamos deles, fecha aspas. Eles não tinham entendimento.
Muitas pessoas têm dado as costas ao perdão e à restauração, por se recusar a admitir seus pecados. Deus está pronto a voltar-se a nós se estivermos dispostos a retornar para Ele. Deus, Ele fixou esse mandamento em primeiro lugar. Qual? O primeiro mandamento dos 10? Não terás outros deuses diante de mim. Os israelitas tinham acabado de chegar do Egito, uma terra de muitos ídolos e deuses, porque cada deus representava um aspecto diferente de vida. Era comum adorar muitos deuses. Quando Deus disse ao povo para adorá-lo e nele crer, isso não foi algo difícil. Ele seria apenas mais um deus acrescentado à lista. Mas ao dizer-lhes que deveriam adorá-lo somente a ele, o povo teve dificuldade de aceitar. O fato é que se eles não aprendessem que o Deus que os tirou do Egito era o único Deus verdadeiro, não poderiam ser o seu povo. Deus fixou esse mandamento em primeiro lugar e o enfatizou, quer dizer, deu maior vigor, mais do que os 9. Não importava qual fielmente guardasse os outros 9 mandamentos. O profeta Isaías Deus usou. Isaías 44, versículo 8. Deus tem falado e tem usado. A sua igreja está escrito, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não vá onde vão os maus, afaste-se do mal, desvia-se dele e passe de lado. Deus prometeu que se o povo Israel obedecesse, estariam salvos dos males infligidos aos egípcios. Mal eles sabiam que muitas leis morais recebidas de Deus também tinham o propósito de mantê-los a salvo das doenças. Por exemplo, obedecer à lei de Deus contra a prostituição os manteriam livres das doenças venéreas. Com frequência, as leis de Deus destinam-se a proteger-nos de males. A lei, os 10 mandamentos, faz as pessoas perceberem seus pecados, mas não pode dar vida. Êxodo capítulo 20, a partir do 18. Tem muitas feridas que não podem ser facilmente curadas. Uma delas é a separação dos relacionamentos danificados. É muito mais difícil palavras detestáveis. Aleluia. Promessas não cumpridas, impõe feridas que não podem ser facilmente curadas. Mais trágico, porém, é romper a comunhão com Deus. Deus é fiel com as suas promessas a seu povo escolhido. Mas constantemente despreza e rejeita o Senhor, quebram a aliança, segue outros deuses e vive por si mesmo. Assim o seu relacionamento com Deus amoroso está quebrado. Mas a ruptura não é irreparável. O perdão está disponível e é precisamente a graça de Deus. Aleluia, que é Jesus. E diz assim o Senhor: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça que nos salva é Jesus. Nós somos salvos pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, aceitou de todo o coração a graça de Deus, que é Jesus falando, Deus conosco, a palavra viva, recebe a fé verdadeira de Deus através de Jesus. Fé salvadora, fé à salvação. Esta é a fé de Deus. O profeta Malaquias lembrava a nação de Israel de sua desobediência voluntária. Eles mostraram desprezo pelo nome de Deus, ofereceram sacrifício profano, infringiram as leis dos 10 mandamentos, chamaram o mal de, entre aspas, bem, fecha aspas. Lê Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E tornaram arrogante em meio a tanta maldade, porém havia alguns fiéis. Que bom, que maravilha! 600 anos antes de Cristo, Abacuque, também um profeta de Deus, usado também pelo Espírito Santo, era um homem que buscava as respostas, perturbado pelo que observava, fazia muitas perguntas difíceis.
Essas perguntas não eram meramente exercícios intelectuais ou amargas reclamações. Abacuque viu um mundo agonizante e isso partiu seu coração. Por que existe o mal no mundo? Por que os ímpios parece ser vitorioso? Abacuque levou suas reclamações diretamente a Deus, entre aspas. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutas? Não me escutas. Gritarei violência e não salvarás? Fecha aspas. Abacuque não podia compreender porque Deus parecia não fazer algo contra a maldade que havia na sociedade. Então percebeu que somente a fé no Senhor Deus, ele percebeu, seria capaz de prover as respostas para as suas perguntas. Deus quer que venhamos à sua presença com as nossas lutas e dúvidas. Esperança significa ir além das nossas desagradáveis experiências diárias e alcançar a alegria de conhecer a Deus. Na época de Abacuque, era tempo difícil, foi dito, o justo pela sua fé viverá. Parece, ou talvez Abacuque tenha entendido a ação de viver pela fé apenas no presente, nesta vida, mas foi ampliado, dizendo, porque nele. Nele quem? Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A ação não é de viver pela fé apenas no presente, não, nesta vida. O significado aponta para a vida eterna, é o que vocês irão entender, para que vocês tenham esperança do céu e o seu próximo também. E juntos também vocês recebem a fé de Deus em Cristo Jesus, fé salvadora, fé à salvação, que só Deus, o Pai de Jesus, concede quando tem um encontro de todo o coração com esta palavra que é Jesus, o Deus conosco. É ainda útil para todos os cristãos que vivem em tempo difícil, sem ver sinais de esperança. Os cristãos e todos que estão ouvindo a pregação. E os testemunhos que daremos deve confiar em Deus. Ouça os testemunhos daqui um pouco. Como Deus foi justo em seu plano para nos salvar. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação para sermos o seu povo, não por causa do que temos feito, mas porque Ele quis e por causa da sua misericórdia e graça. O caráter de Deus, a natureza e a vontade de Deus foram reveladas na lei, os 10 mandamentos. Faz as pessoas perceberem os seus pecados, mas não pode dar vida. Por quê? Na antiga aliança, no passado, havia uma distância. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 12. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. A revelação, no passado, na antiga aliança, era perfeita, mas incompleta. Deus se fez homem, o reino dele já veio, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus conosco. Não vim destruir as leis, os 10 mandamentos e os profetas, eu vim cumprir. Então, nós entendemos perfeitamente que esta palavra é digna de toda aceitação. A revelação na nova aliança, ela é perfeita e completa. Qual de nós conseguiríamos cumprir as leis judaicas, os 10 mandamentos? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nem Israel, que a salvação veio primeiro para ele e chegou para ele as leis, os 10 mandamentos, eles não conseguiram cumprir. Porque se errassem um só ponto dos 10 mandamentos, era apedrejado. Nem Israel, que a salvação chegou primeiro para eles. Então, graças a Deus, nós entendemos, começamos a entender melhor o falar de Deus. Nem Israel eles conseguiram obedecer. Na vinda do reino de Deus, Jesus, ele deu maior vigor a misericórdia, o amor, a fidelidade e o perdão
de Deus que ele usa para lidar conosco, com todas as pessoas que crerem. Em Cristo Jesus, Deus revelou a sua natureza e a sua essência de uma maneira que poderia ser vista e tocada. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Como entender, irmão? A salvação está tão perto como está o teu coração e os teus lábios. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Porque Deus nos deu as leis e os 10 mandamentos, sabendo que ninguém seria capaz de cumprir. Por quê? Gálatas capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele foi o último que viu Jesus ressurreto. Escreveu: logo que é a lei, os 10 mandamentos, foi ordenado por causa das transgressões. Por que nos deu? Porque nos protege do pecado e oferece padrões de comportamento e nos dá a oportunidade de pedir perdão de Deus. A nossa existência depende de Deus em Cristo Jesus. Se Jesus, nosso Senhor, aleluia, não tivesse vivo, toda a humanidade estaria perdida na eternidade. Seria morte e sofrimento eterno. Livro de João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei sozinho, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, eu vivo e vós vivereis. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Como entender, irmão? Pelo Espírito Santo. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, cada pessoa, do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, não crer em Jesus é pecado. Da justiça, quando confessamos nossos pecados, Deus nos declara justo, justificado pelo sangue de Jesus. E do juízo, Jesus nos salva do julgamento que enfrentaríamos por causa dos nossos pecados. O Espírito Santo Consolador dá um novo viver a todos os que crerem em Cristo Jesus. Pode ser que você não consiga fugir, aleluia, das adversidades, mas encontrará o conforto de Deus ao enfrentá-las. A esperança só é possível por causa da vinda de Cristo Jesus, porque o seu Rei chegará logo, o seu Rei está voltando. Um dia breve, Cristo Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, em Israel, para salvar os judeus. Nós, outras nações, seremos os primeiros, aleluia, aleluia. Sim, depois será os israelitas, os judeus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pode ler. Romanos capítulo 4, versículo 16. É pela fé para que seja segundo a graça. É pela fé para que seja segundo a graça. Efésios 2, 8 nós já falamos, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é Ele que nos escolhe em Cristo Jesus. Não somos nós que escolhemos Jesus. Não. Ouça, porque o mandamento que era para a vida, quer dizer, os 10, né? Achei eu que era para a morte. Como assim, irmão? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como assim, irmão? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o Consolador que ele enviou. Foi que quando o Espírito Santo, o Consolador, desceu sobre aquela jovem e nos trouxe Jesus. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o Espírito Santo que nos trouxe Jesus.
me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que o apóstolo está dizendo, e nós estamos dizendo aqui também para vocês? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque o mal está sempre comigo. Homem miserável que sou, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então, a fé verdadeira exalta o que Deus fez, não o que fazemos. A fé admite que não podemos obedecer às leis, os 10 mandamentos, ou corresponder aos padrões de Deus, precisamos da ajuda dele. Os apóstolos não enfatizaram o que podiam fazer, e sim o que Deus em Cristo Jesus poderiam fazer por intermédio deles. Sem a graça de Deus, como a fé poderá agir o bem? A graça é favor imerecido. É a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. Em sua misericórdia, ao nos salvar, Deus nos concede a fé verdadeira, fé salvadora, fé à salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Já lemos. Ele diz: não sois vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vós. Pelo fato de o plano de Deus ser muito superior a qualquer outro, não ousamos rejeitá-lo ou tratá-lo com casualidade, como acaso. Não podemos viver separado da vida que Deus preparou para nós. Quando se começa a encontrar o significado da vida pela palavra, que vocês também já têm ouvido, deve-se estar pronto para sentir, pensar, questionar-se e fazer mais pelo fato do nosso tempo na Terra ser tão breve, porque a vida é curta. Devemos fazer o melhor uso dele. Ao buscarmos a vontade de Deus, é importante saber o que Ele deseja que façamos e para onde Ele quer que sigamos. É igualmente importante saber o que Ele não quer que façamos e para onde Ele não quer que sigamos. O plano de Deus para nós é vivermos para sempre com Ele no céu. Então, não perder Cristo Jesus de vista. João capítulo 6. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, cada pessoa. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também com vós me viste e contudo não credes. Jesus opera em união com o Pai. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que ninguém de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Deus está ressuscitando muitas pessoas, aleluia, neste momento que Ele está falando. Que maravilha! Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Observe, viram Jesus, poucas pessoas creram e foram para o céu. O testemunho não é a exibição que podemos fazer por Deus, é a prova e o testemunho do que Deus fez por nós. A satisfação de Deus não vem do trabalho que fazemos, vem de nossa atitude de crer nele. O primeiro passo é aceitar que Jesus Nazareno é quem afirma ser. Esta palavra é digna de toda aceitação. Seguir Jesus o Nazareno simplesmente, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Um novo e vivo caminho. Observe bem, queridos e queridas da palavra de Deus. É o testemunho que nós vamos dar agora, neste momento, para que chegue mais próximo de cada um de vocês essa palavra, esse testemunho, quanto às leis, 613 leis e os 10 mandamentos. Pedro, um dos discípulos, está escrito em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, então o discípulo Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
Até 7 vezes, Senhor Jesus? Disse-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Qual é a aplicação? Os judeus, pela lei judaica, eles perdoavam só 3 vezes. E Pedro, querendo ser bonzinho, ele acrescentou mais 4. Mas o que Jesus respondeu para ele? Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Nós vamos falar do testemunho do jovem rico. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que, se aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus falou de não amar o dinheiro, não foi do jovem. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A dificuldade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha representa o grau de dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O jovem obedecia os mandamentos, ele era bom, tinha muitas propriedades, procurava a garantia de uma vida eterna. Jesus mostrou que a salvação, o retorno a Deus, vida eterna, ser justificado não vem por meio de boas obras, vem acompanhada pela fé e pelo amor a Deus. Ele precisava de um ponto de partida, ele queria receber um outro mandamento a ser obedecido, ou outra boa obra a ser praticada. Quando Jesus disse a este jovem que ele, entre aspas, seria perfeito, fecha aspas, se desse tudo o que tinha aos pobres, não estava falando no sentido humano. Jesus explicava ao jovem como ser perdoado. Será que o cristão deve vender tudo que possui? Não. Significa usar nossos bens de uma forma que lhe seja agradável. Nós vamos falar do testemunho da mulher que foi uma mulher adúltera. Está escrito no João capítulo 8, a partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, aleluia, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas, fariseus, acusadores, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei, a lei aí, nos mandou, aleluia, o profeta Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio.
Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. E como dissesse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Os líderes judeus, os acusadores, já haviam negligenciado a lei e os 10 mandamentos, ao prender apenas a mulher. A lei judaica determinava que as 2 pessoas envolvidas no adultério fossem apedrejadas. Essa é uma confirmação significativa a respeito de julgar as pessoas. Como? Por Jesus ter confirmado a pena legal para o adultério, o apedrejamento. Por isso que ele falou: aleluia, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então aqui que nós entendemos, essa é uma afirmação significativa a respeito de julgar as pessoas, por Jesus ter confirmado a pena legal para o adultério, o apedrejamento. Não poderia ser acusado de estar, aleluia, entre o 7º mandamento, mas ao dizer que somente uma pessoa sem pecado poderia atirar a primeira pedra, ele mostrou a importância da compaixão e do perdão. Grito de quem pede piedade, pede perdão. Quando Jesus disse que somente aquele que não tinha pecado poderia tirar a primeira pedra, eles retiraram rapidamente, do mais velho ao mais jovem. Jesus não condenou a mulher acusada de adultério, porém não ignorou nem foi complacente em relação ao pecado dela e disse-lhe: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Jesus Nazareno está pronto a perdoar todos os pecados em nossa vida com a ajuda de Deus. Podemos aceitar o perdão de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, e deixar os maus procedimentos. Enquanto há vida, há esperança. Nós também temos um testemunho no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 18, quanto às leis e os mandamentos 10. Os líderes religiosos não acreditavam na vida após a morte. Os saduceus dizem que não há ressurreição. Então, aproximando-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Então, de acordo com as leis, antes, quando um homem morria sem deixar filho, seu irmão deveria casar-se com a viúva para que a linhagem da família tivesse continuidade. O primeiro filho desse casamento era considerado o herdeiro do falecido marido. Ora, Senhor, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem deixou descendência. O terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo ter deixado descendência. Finalmente, Senhor, depois de todos morreram também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu e disse: porventura, não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Nós também temos aqui um testemunho quanto os mandamentos, os 10 mandamentos e as leis de Deus. Não vai dar tempo para ler, mas nós vamos deixar o livro onde está escrito Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Vocês vão entender nesta passagem desse testemunho no livro de Marcos capítulo 12, versículo 28, esse homem havia compreendido o propósito da lei de Deus. Foi um passo importante
como todos os 10 mandamentos apontavam para Cristo Jesus, o próximo passo deste homem seria crer no Senhor Jesus. Talvez esse fosse o passo mais difícil a dar. É onde vocês irão ler Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, se esforçando e tendo bom ânimo. Jesus Nazareno tornou realidade todo o propósito, cumpriu todo o objetivo da lei, os 10 mandamentos, ao realizar toda a vontade de Deus na terra. Viu? Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus falando: eu não vim destruir as leis ou os profetas que eles ensinaram, não vim abrogar, destruir, mas eu vim cumprir. Nós vamos ler Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7. Fique atento. Aleluia. Hebreus, aleluia. Hebreus capítulo, aleluia. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7. Nós estamos aqui com a Bíblia, a palavra de Deus que traz esperança da vida eterna. Nós estamos abrindo aqui, folheando a palavra de Deus em Hebreus, aleluia, Hebreus capítulo 8, aleluia. Nós continuamos folheando a palavra de Deus, diz assim: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para ele não atentei, diz o Senhor dos Exércitos. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Essa é a palavra do Senhor na conclusão desta mensagem. Perdão, Jesus querido. Diz assim, para a conclusão desta mensagem: como não permaneceram naquele meu concerto antes no passado, a antiga aliança da lei, os 10 mandamentos entre Deus e o seu povo, o concerto que depois daqueles dias é o novo e o melhor caminho, é a aliança da graça, a oferta de Cristo Jesus para perdoar nossos pecados e nos levar a Deus através de sua morte sacrificial. Esta aliança é nova em extensão, vai além de Israel e Judá para incluir todas as nações. Graças a Deus, Deus nos deu suas melhores dádivas, seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Se Jesus não tivesse vivido, toda a humanidade morreria. Aleluia. Sobre a nova aliança, o novo concerto de Deus, a sua lei, os 10 mandamentos, aleluia, passa a estar dentro de nós. O Espírito Santo Consolador, que nos foi enviado por Jesus quando ele subiu aos céus, nos lembra das palavras deles, ativa a nossa consciência, influencia os nossos motivos e desejos e nos faz querer obedecer. Então, esta é a palavra que vem da mesa de Deus,
foi para Israel quando o maná caiu do céu, quando ele estava no deserto. Israel não conseguiram compreender que aquele maná era o pão que iria descer, aleluia, para saciar a fome e a sede deles, aleluia. Estava vindo da mesa de Deus, e esta palavra está vindo da mesa de Deus. Receba em nome de Jesus o Nazareno, e que todos sejam abençoados para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. E todos vejam que só o Senhor é Deus na tua vida e na vida de todo o teu próximo, aleluia. Agradeça a Deus por essa grande oportunidade, mais uma vez, a palavra, o pão vivo que desceu do céu, chegando no teu lar, na tua casa, quando já foi lido Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Sim, receba, está tão perto a salvação para você. Lembre-se de uma coisa. A palavra chega para você, o tempo é para você, individualmente. O seu próximo, quem ainda vão ouvir esta mensagem, eles vão ter o tempo dele. Vocês estão compreendendo? Então, o tempo da salvação é para você, porque depois que Deus se fez carne e sangue em Cristo Jesus, nasceu no nosso contexto de história. Antes, Deus falava com o povo, mas depois que Deus se fez carne e sangue, ele veio por intermédio da vida de cada pessoa. Vocês estão compreendendo? Então, parabéns. Nesta data querida, muitas felicidades e vida eterna, morar no céu com Jesus. Nós vamos ver Jesus como mulher, e nós veremos Jesus como mulher, e nós vamos ser semelhantes ao Senhor Jesus se nós permanecermos firmes, em nome de Jesus. Graças a Deus e amém.